Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui quer ser feliz? Quem aqui deseja ser feliz? Ninguém. Olha aqui, ó. Ninguém levantou a mão. Eu vi um amém assim meio tímido, mas levantar a mão ninguém levantou. Irmãos, essa é uma pergunta que não necessita ser respondida. Não é verdade? Eu, você, todos nós desejamos alcançar a felicidade, sermos felizes ou alegres, né? Eu escrevi no boletim um texto a respeito disso. Bom, e quando se fala nesse assunto, nós encontramos muitas situações diferentes. Tem gente que casa para ser feliz, não é verdade? Eu vou casar porque ali eu vou ser feliz. Tem gente que quer comprar uma casa ou construir a sua casa porque acha que assim vai encontrar a felicidade. Por outro lado, alguns acham que a felicidade está no fato de não ter compromisso. Já parou para pensar? Eu não assumo um compromisso fixo com uma pessoa, com a igreja, com o trabalho, e assim eu estou livre e sou feliz. Outros pensam que na dependência encontram felicidade. Como assim na dependência? Dependência de drogas, dependência do álcool, às vezes dependência de pessoas. Eu encontro aquela pessoa, eu dependo emocionalmente dessa pessoa para que eu possa ser feliz. E tem uma outra coisa que acontece também, muito no nosso meio, nas igrejas. Alguns aceitam a Jesus com a promessa de uma felicidade imediata e fácil. E calma lá, eu quero explicar isso aqui. Alguns aceitam a Jesus com a promessa de, aceite a Jesus e os seus problemas serão resolvidos. Mas o que acontece, e o que ninguém explicou muitas vezes, ou talvez nós pastores não explicamos, é que a felicidade com Jesus não é a resolução dos nossos problemas. Ser feliz com Cristo não tem a ver com Ele resolvendo todos os teus problemas, curando todas as tuas doenças e te dando muito dinheiro e prosperidade. A felicidade com Cristo tem a ver com um coração satisfeito nele, um coração que está satisfeito em Cristo. Agora, eu tenho uma pergunta um pouquinho mais difícil. Para alguns talvez é um pouquinho mais difícil, para outros nem tanto. Você é feliz? Você é feliz? Você é alegre? Perceba que eu não perguntei aqui se você está feliz ou está alegre. Eu perguntei se você é feliz. Estar feliz depende das circunstâncias. Hoje o dia foi muito bom. Hoje eu ganhei bons presentes, boas palavras, então eu estou feliz. Ser feliz é diferente. Ser feliz tem a ver com um estado de espírito que não depende das circunstâncias. Eu posso estar em um momento de tristeza, mas ainda assim eu posso ser alegre, ser feliz. Agora eu tenho uma outra pergunta que é mais difícil ainda. Essa aqui é mais complicada. Será que o teu conceito de felicidade e de alegria é o mesmo conceito de felicidade e de alegria de Jesus Cristo? Será que aquilo que você pensa ou diz a respeito da alegria e da felicidade é o mesmo que Deus pensa a respeito da alegria e da felicidade? Bom, eu quero começar com vocês, com a igreja, uma nova série de mensagens bíblicas, uma nova caminhada. E essa caminhada, ela começa respondendo ao maior anseio da humanidade, a busca pela felicidade. O Sermão do Monte, você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, porque não apenas no próximo mês, mas provavelmente nos próximos meses, nós iremos nos debruçar sobre essa mensagem. Essa mensagem de Jesus, que começa falando sobre a busca pela felicidade, ou talvez aqueles que realmente são felizes. Mateus capítulo 5, nós vamos começar lendo o versículo 1 e 2, você pode ler na sua Bíblia ou você pode acompanhar na projeção. Diz o seguinte a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 1 e versículo 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, até aqui. Feche teus olhos, mais uma vez. Jesus, muito obrigado.
pelas tuas palavras de vida. Jesus, muito obrigado, porque em ti, nas tuas palavras de vida, há verdadeira alegria e felicidade. Mas, Senhor, nós somos cegos, pequenos e falhos e não conseguimos encontrar a direção. Nessa noite, Pai, eu clamo a Ti, a Tua igreja aqui reunida, aqueles que aqui nos visitam. Fala ao nosso coração. Pai, eu reconheço que eu não sou capaz e que tem tanta coisa que pode nos atrapalhar de ouvir a Tua palavra. Eu reconheço que sou um pecador e não sou digno de estar aqui, mas eu clamo, Deus, que Tu possa falar ao nosso coração ao longo, não somente dessa noite, mas dos domingos em que vamos falar a respeito do Sermão do Monte. Em nome de Jesus, fala, traz transformação, traz vida e faz milagres no nosso meio, no nosso. Amém, Senhor. Jesus começa o seu ministério sendo batizado por João Batista. Depois que ele é batizado por João Batista, ele vai ser levado ao deserto, onde ele vai ser tentado, e onde ele vai ficar durante 40 dias em jejum. E ali ele vai ser tentado por Satanás. Depois desse grande tempo de jejum e preparo, então Jesus sai para o seu ministério público. Ele começa a viajar por muitas cidades, muitos lugares, ele começa a fazer milagres, ele começa a fazer curas, sinais, ele começa a chamar discípulos, ele começa a pregar e ensinar multidões. Em uma dessas ocasiões, é essa a qual nós estamos de frente aqui, em uma dessas ocasiões, Jesus se depara com uma multidão. E ele vê aquela multidão, e a Bíblia vai dizer que ele sobe a um monte, e por isso essa mensagem aqui vai ser chamada de Sermão do Monte. Ele sobe ao monte, os seus discípulos se aproximam dele, e ele começa a ensiná-los. Você encontra essa mensagem chamada Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Esses são os capítulos. E aqui nós nos deparamos com a maior mensagem que já foi pregada aqui nessa terra. O maior sermão, considerada por muitos a maior pregação que esse mundo já viu. E nós teremos o privilégio de nos debruçarmos na mensagem de Cristo, na mensagem de Deus. Sabe o que é interessante desse sermão? É que, em primeiro lugar, Jesus pregou ele para os seus discípulos. Você percebeu no versículo? No versículo 1, ele subiu ao monte e os seus discípulos se aproximaram dele. Ele começou a ensinar os discípulos. Só que a multidão ouviu, porque no capítulo 7, versículo 28 e 29, vai nos falar que o pessoal estava maravilhado, porque Jesus ensinava de uma forma diferente. Jesus ensinava como quem tinha autoridade, não como os mestres da lei. Então a multidão conseguiu ouvir aquela mensagem que, em um primeiro momento, era para os seus discípulos que se aproximaram dele. Certa vez, um professor do seminário, ele visitou Israel, e visitando um dos possíveis lugares onde Jesus pudesse ter pregado esse sermão, o Sermão do Monte, ele disse que quando o guia turístico ele subiu ao monte e começou a falar, parece que a voz dele foi amplificada e dava para ouvir a uma grande distância, porque o lugar funcionava como um amplificador natural. E é nesse contexto que Jesus prega essa mensagem aos seus discípulos e à multidão que ali está. E Jesus começa esse sermão, como eu disse antes, falando de um dos maiores anseios da nossa vida, de uma das maiores necessidades, das maiores buscas do meu coração e do teu coração, a felicidade, a alegria. E para Jesus, a felicidade verdadeira não tem nada a ver com aquilo que a gente vê aí fora, ou com aquilo que eu e você muitas vezes trazemos no nosso coração. Para Jesus, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade não tem nada a ver com o nosso conceito, muitas vezes. E nós vamos entender isso através das bem-aventuranças. Versículo 3 de Mateus capítulo 5, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O termo usado por Jesus aqui, bem-aventurados, ele fala dessa felicidade. Ele significa felizes, extremamente felizes ou muito benditos. Então, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é alguém que é abençoado.
Bem-aventurado é alguém que é elogiado ou simplesmente alguém que é feliz. Alguém que é tão abençoado, tão elogiado, que é feliz. No mundo antigo, sabe quem eram os bem-aventurados para os povos antigos? Os deuses. Por que os deuses eles eram bem-aventurados? Porque eles eram imunes aos problemas que nós temos. Eles eram imunes às doenças, imunes às dificuldades e aos sofrimentos da humanidade. Então, se os povos antigos observassem alguém que estava de bem com a vida, assim, tranquilão, não tinha muito problema, eles diziam, esse é bem-aventurado, porque ele partilha das bênçãos que os deuses têm, das quais os deuses vivem. Um pouquinho parecido com o nosso conceito. Você percebe? Nosso conceito de ser feliz de verdade é um conceito pagão. Né? Um conceito pagão. No Antigo Testamento, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Lembra do Salmo 1? O homem que tem o seu prazer na palavra de Deus, nela medita dia e noite, não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é o bem-aventurado no Antigo Testamento. Agora, quando nós nos deparamos com as bem-aventuranças de Jesus, e quando nós examinamos elas, e nós vamos examinar com muita calma, domingo após domingo, nós observamos que Jesus pega o nosso conceito de felicidade, que é um conceito muito antigo, desde os tempos pagãos, né, desde os povos pagãos, e ele vira de cabeça para baixo. Ele pega tudo aquilo que eu e você pensamos a respeito de felicidade, ele dá um nó na nossa mente, na nossa cabeça. Porque se você ler as bem-aventuranças, você vai encontrar aqui que feliz, bem-aventurado, perdão, abençoado é os pobres, os que choram, os humildes, os misericordiosos, os puros, os perseguidos. E você olha isso e você diz, não. O mundo não fala isso. Feliz, os pobres, os que choram são felizes? Capaz. Humildes, puros. Quanto mais impuro, mais você aproveita a vida. Para Jesus, não é assim que funciona. Tem alguns que olham para esse texto e acham que encontram aqui o segredo da felicidade. Então vamos ler as bem-aventuranças aqui. E aqui nós encontramos o verdadeiro segredo da felicidade. Eu não penso assim, meus irmãos. Eu não acho que Deus, através das palavras de Jesus, está nos dando o segredo da felicidade aqui, embora exista um conteúdo importante. Eu acho que Jesus está falando aquilo que Deus pensa a respeito daqueles que vivem dessa forma. Deus considera bem-aventurado, feliz e abençoado aqueles que vivem esses padrões aqui. Então, o que nós podemos concluir? Isso aqui é importante. O que nós podemos concluir? Eu serei feliz, eu serei bendito, eu serei abençoado quando o que Deus pensa a respeito de mim e do meu estilo de vida tem mais importância do que aquilo que o mundo pensa. Então, preste atenção, você será feliz, abençoado, bendito e bem-aventurado quando aquilo que Deus pensa a respeito de você e da tua vida tiver mais valor no teu coração do que aquilo que as outras pessoas pensam, do que aquilo que o mundo pensa. Mas se eu te perguntar, quem atualmente o mundo atribui como os verdadeiros felizes? Quem é que o mundo considera os mais felizes? Eu tenho duas imagens aqui que ilustram muito bem. Um deles, até um tempo atrás, Jorge Paulo Lemann era o homem mais rico do Brasil. Agora ele foi ultrapassado aí por outro. Né? Mas ele tem uma fortuna avaliada, estimada em 80 bilhões de reais. 80 bilhões de reais em fortuna. Nós olhamos para alguém que tem essa condição e nós dizemos, esse é feliz. Esse pode comprar o que ele quiser. Esse pode fazer e ir aonde ele quer ir. O segundo, Elon Musk, esse é mais conhecido, né? Dono da Tesla. Ele estava em segundo lugar, mas há poucos dias atrás voltou ao primeiro lugar, né? Por causa das ações que sobem e descem, né, ações da sua empresa. Ele voltou a ser o mais rico do mundo. 187 bilhões de dólares, não são reais, são dólares. Multiplica isso pelo valor do real, você vai ter quase 1 trilhão de reais. A fortuna estimada. Chega próximo do Elon Musk. Estes, com certeza, são os homens que o mundo olha e diz,
esses são felizes, esses são alegres, esses são bem-aventurados. Mas e o versículo que nós acabamos de ler? E quanto a Mateus 5:3, Jesus diz que felizes são os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito ou de espírito, pois deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Não é incrível que para Jesus o negócio é totalmente diferente? Ele vira o nosso conceito de cabeça para baixo. O conceito de pobre, algumas versões vão falar humilde, né? De espírito. Ele é um conceito material na Bíblia, mas com o passar do tempo os judeus eles começaram a associar isso com algo espiritual. Porque o que acontecia? Um pobre na época, nos tempos bíblicos, na época de Jesus ou nos tempos do Antigo Testamento, ele não tinha os auxílios que hoje a população mais vulnerável tem. Não tinha Auxílio Brasil, não tinha Bolsa Família, não tinha nada disso. Então um pobre, ele dependia da boa vontade dos outros. E quando não havia muito boa vontade dos outros, ele dependia apenas de Deus. Então, com o passar do tempo, na cultura judaica, esse termo pobre, ele passou a ser associado com uma pessoa muito humilde, que era considerado dependente de Deus, assim como um pobre depende da ajuda de outras pessoas. Então, ser pobre de espírito ou em espírito tem a ver com reconhecer a nossa pobreza diante de Deus. Tem a ver com reconhecer que diante de Deus nós somos incapazes, nós não podemos nada, nós não conseguimos nada, nós somos miseráveis, fracos, falhos e pecadores. E quando diante de Deus nós reconhecemos que nós somos pobres, Deus, eu não tenho nada bom o suficiente para te dar diante do teu amor que é tão grande, nós passamos a depender desse Deus. Então eu quero te falar, meu querido amigo, minha querida amiga, se talvez, assim como muitas vezes o meu coração, se talvez o teu coração ousa pensar que Deus lhe deve bênçãos, talvez o teu coração ousa pensar que o Senhor tem o privilégio de ter como um filho ou como filha. Olha como Deus é feliz, eu sou um filho tão bom. Deus é privilegiado de me ter como filho ou filha. Se talvez no teu coração você acha que o reino de Deus, o reino dos céus, a igreja do Senhor precisa dos teus serviços e que você é indispensável, assim como eu posso pensar isso. Se talvez você pense assim, não, sem mim o negócio não funciona, sem mim essa igreja não funciona. O reino de Deus não vai avançar sem mim. Se por acaso isso passa na tua mente ou na minha mente, eu lamento informar, mas você não é um pobre de espírito, como Jesus diz aqui. Os pobres de espírito, eles são aqueles que se juntam à oração do publicano. Lembra? Lucas 18, 13, vai contar sobre essa oração. E Jesus fala de dois homens. Um homem, o fariseu, um religiosão, né? Cara que conhecia tudo sobre a Bíblia, sobre o Antigo Testamento. Sobre a palavra de Deus. Foi orar no templo. Como é que ele orava? Deus, obrigado porque eu não sou que nem esse povo aí meio ruim. Esse publicano aqui, não sou pecador assim. Eu oro, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Em outras palavras, ele está dizendo, Senhor, tu tens sorte de ter um filho como eu. Mas como é que é a oração do publicano? Ele bate no peito. Ele não ousa olhar para os céus de longe, ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. E Jesus vai falar, quem é que saiu justificado naquele momento de oração? O publicano, o traidor. O publicano era considerado traidor pelo judeu. Os pobres de espírito são os que se juntam àquele publicano e dizem, Deus, eu não tenho nada e eu nada sou sem ti. Tudo que eu preciso é da tua presença na tua vida e da tua ação na minha vida. Esse é o pobre de espírito, eu dependo completamente e totalmente de ti. Os pobres de espírito, eles possuem algo muito especial. Jesus diz que deles é o reino dos céus. Eu falei, Jesus está virando de cabeça para baixo o nosso conceito. Primeiro porque não são os ricos de espírito ou de qualquer outra coisa que herdarão, ricos de si mesmos, são os pobres. Segundo lugar, eles herdarão o reino dos céus. E por que Jesus vira de cabeça para baixo a sociedade dos judeus novamente?
Você lembra qual é o reino que eles esperavam? O que eles estavam esperando? O Messias político. Lembra? No contexto deles, talvez nós também estaríamos esperando isso. Eles eram dominados pelos romanos. Eles não tinham liberdade. Eles pagavam altos impostos para os romanos. Então eles estavam esperando um rei, um Messias, que viria para libertar, com a espada na mão, derramar sangue dos romanos, para libertar, né, os judeus da opressão romana. Agora, Jesus não promete um reino humano. Jesus fala que os pobres de espírito, eles têm o reino dos céus. O reino dos céus. Quem é que toma posse dos reinos humanos? Quem é que vai exercer domínio nos reinos humanos? Os ricos, os poderosos, os influentes, os maiores exércitos. Quanto maior o exército, maior o poderio militar, mais poder você tem, né? Mais domínio você exerce sobre os outros reinos, sobre os outros países. Mas para Jesus, para Jesus, o reino dos céus não é tomado como o reino humano. Porque aquele que tem o reino dos céus é o humilde de espírito. E aqui eu posso comparar o pobre de espírito com uma criança. Como é que é uma criança? Uma criança, ela é, via de regra, né? Ela geralmente é humilde o suficiente para reconhecer que ela precisa de ajuda. Você que é pai e mãe, não é assim? Teu filho não vem e diz, pai, ajuda, mãe, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu não consigo fazer. Aqueles que tomam posse do reino do céu são aqueles que dizem, Senhor, Deus, Pai, eu preciso de ajuda. Eu não consigo sem meu Pai. E é interessante olhar para o Novo Testamento, para os Evangelhos, e ver quem Jesus disse que estava entrando no reino dos céus. Aos nossos olhos, quem estaria entrando no reino dos céus? Os que tinham mais conhecimento da palavra de Deus. E aí você poderia dizer, quem está entrando no reino dos céus? Os fariseus, os saduceus, né? Esses são os caras que conhecem, ensinam a palavra de Deus, o Antigo Testamento, fazem longas orações, fazem jejuns. Esses são os que estão entrando no reino dos céus. Jesus não diz isso. Então quem é que está entrando no reino dos céus? Talvez os zelotes. Quem eram os zelotes? Partido político dos guerrilheiros dos judeus. O pessoal que se retirava para o deserto, e o objetivo deles era derrubar o Império Romano. Então eles eram crente de guerra, mas não de guerra espiritual, de oração. É de espada na mão mesmo. De derramar sangue, de se revoltar contra os judeus. Poxa, eles estão lutando pelo reino dos judeus? Esses aí estão entrando no reino. Não. Mateus 21, versículo 31 e 32, Jesus diz quem estava entrando no reino dos céus. Mateus 21, 31, diz assim, qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. A partir daqui, Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Prostitutas e publicanos estavam entrando no reino de Deus, por quê? Porque eles ouviram a mensagem de João Batista, que era uma mensagem de arrependimento, e eles creram nessa mensagem. Enquanto aqueles que, diante da sociedade, tinham grande status, não estavam entrando no reino de Deus. O que os publicanos e as prostitutas tinham em comum? Em primeiro lugar, eles eram pecadores. Mas eram pecadores que estavam se arrependendo dos seus pecados. Em segundo lugar, como pecadores, eles sabiam que eles não tinham nada para entregar a Deus. Eles sabiam que eles não tinham nada para oferecer a Deus. Então eles reconheciam diante de Deus as suas fraquezas, o seu pecado, o seu arrependimento. E por isso Jesus vai detectar que eles estavam entrando no reino dos céus. Ou seja, eles eram pobres de espírito. Já que eles não tinham nenhum status social, nenhum poder, tudo que eles podiam fazer é clamar pela misericórdia de Deus. Clamar pela misericórdia do Senhor. E eu quero concluir essa mensagem nessa noite. A felicidade não está em ter tudo o que os outros querem ter.
A felicidade não está em ser tudo que os outros querem ser ou querem que você seja. Felicidade não está em ter o que os outros querem. Felicidade não está em ser o que os outros querem. A felicidade está em Cristo. A felicidade está em ser como Cristo. A felicidade está em viver como Cristo viveu e andar em Cristo e com Cristo. E para Jesus, os bem-aventurados, os felizes são aqueles que experimentaram depender mais do Senhor e menos de si próprios e menos da sua própria capacidade. Então, o meu convite para você nessa noite é esse. Experimente depender do Senhor. Abandone toda a arrogância, o orgulho de que você pode tomar as suas próprias decisões sozinho e de que você não precisa do Senhor na sua vida. Experimente depender mais do Senhor. E quando você experimentar essa dependência, a pobreza de espírito, você vai sentir o Senhor encher o teu coração da verdadeira alegria. Quando você aprender a abrir mão dos teus próprios desejos e da tua autossuficiência, você vai experimentar Ele enchendo o teu coração da verdadeira alegria. Quando você parar de correr atrás das coisas para alcançar a felicidade e abrir mão da tua própria vida, Ele vai encher o teu coração da verdadeira alegria. Alegria que transborda em nosso viver. Amém, irmãos? Deixa eu convidar você a fechar os teus olhos para orar nesse momento. Encerrar este momento de mensagem. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esta palavra, pela palavra de Cristo Jesus. Nós te louvamos porque em Jesus nós podemos encontrar a verdadeira felicidade. E reconhecemos aqui, eu tenho certeza que muitos reconhecem que talvez estamos buscando a felicidade em pessoas, em circunstâncias, em bens materiais. Talvez alguns aqui estão esperando que a felicidade venha no relacionamento, no casamento, em um namoro. Outros estão esperando que a felicidade venha em conquistas materiais. Mas nessa noite nós queremos reconhecer que a verdadeira alegria está em Ti. Está em reconhecer que nós não podemos nada e não somos nada sem Ti. Em nome de Jesus, produz alegria verdadeira. Produz bem-aventurança no coração desta igreja e dá experiências de alegria e satisfação em Ti àqueles que nos visitam aqui nessa noite pela primeira vez. Que Tu, Senhor, Teu Santo Espírito, possam encher nossa vida e nosso coração daquilo que vem de Ti, daquilo que vem dos céus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.